Fala galera, beleza? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, mais um vídeo aqui com o KX3P, tá? Nosso controladorzinho da Coel aí, brinquedo novo que chegou pra gente brincar aí no 66, nos cursos de instrumentação, automação no verão aí, certo? Pra gente fazer as brincadeiras bacanas aí. E o que que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal? Já mostrei para vocês como configura, tá? Porque ele tem uma particularidade que ele tem, diferente do HW4300 que vocês já conhecem, né? Ele tem dois modos de configuração, né? Quem não assistiu, assiste os dois vídeos anteriores. Inclusive, lá no vídeo anterior eu mostrei como é que configura a parte da comunicação serial, tá? E agora, ó, eu tô com ele espetado aqui no notebook aqui com um conversorzinho RS485 para USB, aquele conversorzinho mais vagabundo que tem, tá? Aquele mais baratinho que vocês acham aí nas lojas eletrônicas, tá? E agora eu vou botar ele para conversar com o nosso supervisório, tá? Para isso, pessoal, o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pegar aqui, ó, o manual aqui do protocolo de comunicação, tá? Ele fala Modbus, tudo bem? Ele serve aqui para os controladores da linha Cube, tá? Da Coel. Esse manual em particular, ele não tá lá no site, tá? Igual o manual do 4300 da comunicação serial, eu entrei em contato com o pessoal da Coel, lá pelo WhatsApp deles, né, pelo suporte, rapidinho, tá, pessoal? Em menos de 10 minutos o pessoal já me respondeu, me enviou ali e já botei para funcionar. Então, o atendimento da Coel, novamente, parabéns aí, o pessoal super prestativo, tá, pessoal? Então, ó, esse documento aqui, ele vai explicar aqui, e eu vou passar meio rápido aqui nessa parte inicial, tá? Porque é basicamente aquilo que a gente discutiu no outro vídeo, tá? No vídeo que a gente comunicou os 4300, tá? Então vou deixar vocês, quem não assistiu, tá? Assiste lá o vídeo do 4300, que é bem legal, tá? A gente pegou dois 4300 e botou eles para comunicar, certo? Ele vai explicar aqui, né, as funções que vão ser usadas, tá? A função 3, né? Para poder ler registrador, função 6 para ler um único Word, certo? E a função de 16 para escrever em múltiplos registradores aqui, tá? Então ele vai explicar as funções Modbus que ele vai fazer, tudo bem? Ele vai comentar aqui um pouco. Para a gente isso aqui é meio transparente, tá? Então a gente não precisa se preocupar muito, certo? Vai explicar como é que funciona o CRC dentro dele, então tem toda a explicação aqui, bem legal a leitura. Mas para a gente, pessoal, ó, a gente está interessado aqui, né? Porque a gente já tem um supervisório que cuida de tudo isso aí para a gente. Então a gente está interessado aqui, ó, os mapas de endereço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês lembram lá, né, que no vídeo 4300 eu estava com a calculadora do lado. Nesse daqui que é mais novo, ó, já fizeram a bondade de dar o endereço tanto em hexadecimal quanto em decimal, né? E eu de novo vou fazer com vocês aqui, ó, no elipse escada, tá? Que é simplesinho, tá? Só para ilustrar para vocês aqui. Então mexer aqui no elipse escada para ilustrar, certo? O funcionamento aqui, as configurações que a gente vai fazer, tá? E no elipse a gente trabalha com decimal, tudo bem? Então o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dos parâmetros aqui que a gente vai ler, tá? Que a gente vai configurar. Já está configurado, né? Mas eu vou mostrar para vocês a configuração lá no elipse. Aqui são, então, ó, a PV, tá? Que é o valor medido da nossa temperatura, supostamente, né? Lembrando que eu estou espetado ali 2 resistor 330 ali, tá? Para simular. Então não é temperatura de verdade, por isso está dando lá 171 graus, tá? Então, ó, ele está no qual endereço, pessoal? No endereço 1. Aí, beleza, ó, vou ler também, ó, o endereço 4, que é o nosso output power, né? Que seria a porcentagem lá da nossa variável manipulada, tá? De zero. Aqui ele vai de menos 100 a mais 100%, pessoal. Por quê? Porque ele pode tanto resfriar quanto aquecer, tá? Ele pode ter operação nos dois sentidos. Aqui, inclusive, eu quero que vocês notem, ó, aqui, ó, ponto decimal. Esse campo aqui, pessoal, ó, ele tem duas casas depois da vírgula. Então a gente vai ter que fazer um esqueminha, porque ele não tem como cuspir para a gente a vírgula, né? Então ele vai cuspir, se for 100, ele vai cuspir na real
10 mil e 10 mil, né? Então a gente tem que dividir por 100 para entender essas duas casas depois da vírgula aqui, tá? Então a gente vai ter que fazer isso lá no supervisório, tá? É importante também, ó, notem essa coluna aqui, ó, RW. O que é RW, professor? RW é read e write, tá? Então, se eu vou escrever, se eu posso ler ou escrever esse parâmetro, né? Então, por exemplo, a variável medida é só leitura, é só read, tá? Por quê? Porque eu não posso ir lá e escrever, vou escrever uma temperatura que eu quiser aqui, né? O sensor vai estar medindo lá do mesmo jeito, né? Então, eu vou ler o que o sensor está me dizendo. Aqui, né, por exemplo, pessoal, eu vou mexer aqui, botar para a gente ler também, ó. Cadê aqui, ó? O endereço 6, que é o que, ó? O set point, tá? Ele tem 4 set points aqui, set point, set point 2, set point 3, set point 4, tá? O set point 1 é só set point agora, né? E ele é read e write, eu posso tanto ler quanto escrever. Então vocês vão ver lá, pessoal, que a gente vai ter lá um campo lá no supervisório que a gente vai poder ir lá acessar lá no o endereço 6 e a gente vai lá e manda mudar o endereço, tá, pessoal? Né? Então a gente tem ali alguns campos ali para trabalhar, tá? Qual que é o modo aqui que o nosso controlador tá, automático, tal, ó, por exemplo, esse campo aqui eu acho que também tá lá no supervisório para a gente ajustar. Então, ó, essa variável aqui, o control status, né? O status do controlador, né? Eu posso tanto ler quanto escrever. Se eu botar em 0, o controlador fica em automático. Se eu botar em 1, o controlador fica em manual. Se eu botar em 2, o controlador fica em standby. Beleza, pessoal? Então, o que que acontece? Eu posso mexer nisso daqui. Vamos olhar lá no supervisório, então, isso? Então, olha aqui, pessoal. Aqui o supervisório tá com duas telinhas aqui, bem básico, tá só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Com duas telinhas aqui, uma telinha inicial e a telinha do controle. Na telinha do controle, eu tenho aqui uns campos aqui, tem uma animação, tem uns bar graphs aqui, tá? Tem coisinha aqui para mostrar para vocês. Mas o que que eu quero mostrar para vocês inicialmente? O organizador, pessoal. Lembrando, ó, que a gente vai criar esse cara, né? Isso aqui tá, a gente explicou lá no outro vídeo, tá? Mas só retomando aqui rapidinho, né? Ó, a gente cria o driver, tá? A gente vai botar aqui o driver Modbus, tá? Você vem aqui novo, aí você indica aqui, qual que é o driver que eu vou usar? O Modbus. Para mim já está criado aqui, que é o driver 1, tá? E se criou o driver 1 aqui, o que a gente faz aqui vai em extras, tá? Em extras, o que que eu tenho que configurar, pessoal? Bom, como eu estou espetando aqui na USB direto, Modbus RTU, certo? Operações, ó, eu estou usando aqui a operação 1, tá? Que ela usa a função 3 para leitura e a função 6 para escrita em Word, tá? Lá no manual ele fala que tudo nesse controlador é o Word, tá? Não tem nada que seja outro tipo de dado. Então, ó, vai ser sempre nesse formato aqui, ó. Eu vou usar a operação 1, certo? O que está com a função 3 para escrita e a 6 para leitura, beleza, pessoal? Conforme lá no manual. Aqui, ó, no setup, eu estou dizendo que a camada física é serial, tá? Na parte de serial, a COM que está conectado a porta COM que está conectada é a 9, está comunicando a 9600, né? A gente viu que está configurado lá no nosso controlador. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que mexer aqui. Tá tudo configurado bonitinho. Não, peraí, tem um detalhe importante. Olha só, pessoal. Pulei aqui, ó. O data offset os dados são endereçados a partir do endereço 0, tá? O primeiro endereço é o endereço 0 e não o endereço 1, tá? Se a gente errar isso aqui, pessoal, vai ter sempre um offset ali no registrador, tá? Então a gente precisa sempre cuidar isso aqui, ó. Os dados aqui são endereçados a partir do 0, tá? Então só cuidado com isso daqui. Beleza. Fechei aqui. Vamos para nossas tags, tá, pessoal? Lembrando aqui que no elipse escada, né, nossas variáveis ali a gente vai criar tags, né? E aí as tags a gente criou aqui uma tag aqui, né, por exemplo, uma tag PLC, que ela vai vir de equipamento externo, certo? Aí na tag PLC, o que que eu tenho, pessoal? Eu vou dizer qual que é o driver, tá? No nosso caso aqui eu só tenho o driver Modbus. E aqui no driver Modbus, pessoal, eu tenho aqui, ó, N1, N2, N3, N4. O que que eu tenho que botar nisso aí, professor? O N1 é o endereço do controlador, tá? Vocês lembram lá que a gente tinha visto no outro vídeo lá? Tinha opçãozinha lá no grupo serial, tinha opção lá address, né? ADD, né? Que era o parâmetro de endereço. Estava como 1, então por isso estou deixando 1 aqui. Se eu tivesse configurado 8 lá no controlador, o que que eu ia fazer, pessoal? Aqui teria que ser 8, tudo bem? O que que é esse N2, professor? Esse N2 é
é aquela operação que a gente viu lá na configuração do Modbus. Então, vocês lembram lá que a número 1, ela usava a função 3 e a 6, igual pede o manual? Pois é. Então, a gente veio aqui e botou a operação 1. Para isso aqui está dizendo o quê? Que eu vou ler sempre o words e usando ler e escrever o words, né? E usando as funções 3 e 6 do Modbus, beleza? E esse N4, professor? Esse N4, pessoal, é o quê? É o endereço do registrador, tá? E se a gente voltar lá no nosso, lá no nosso manual aqui, o que que eu tenho? Ó, o endereço 1, que é o que eu quero ler aqui, ó, é a PV, a temperatura. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Então, o endereço 1 é a PV. Se eu der um ler aqui, pessoal, ó, ele vai estar lendo lá quanto está dando no meu controlador. Olha só quanto é que está dando. Ele está medindo, é o de cima, tá? Ele está medindo 171. Então, se eu der um ler aqui, ele vai ler. Vamos para outro cara aqui, ó, o set point, pessoal. O set point, 1 porque é o endereço do controlador, 1 porque é a função para leitura e escrita, e, olha só, o N4 é o 6. Por que que o N4 é o 6? Porque olha aqui, ó, quem que é o 6 aqui para a gente? Ó, set point, beleza, pessoal? Leitura e escrita. Então, o que que significa para mim? Significa, ó, que se eu der aqui um ler, ele vai dar para a gente 172, que é o que está aqui. Mas se eu vier aqui, ó, e ajustar o set point, por exemplo, aqui, né? Ah, vou ajustar para 160. Pronto, salvei 160. Voltei. Tá aqui, ó, 160. Se eu vier aqui no supervisório e mandar ler, ó, o que que ele vai me dar? 160. Só que lembra lá aquele RW, read write? Então se eu poderia botar aqui, ó, 175. Vou escrever aqui, ó. E o que que aconteceu aqui, ó? Ele mudou no nosso controlador. Então vou mudar, vou escrever de novo aqui, ó. Vou botar, por exemplo, 180 graus. Se eu escrever, o que que vai acontecer, ó? A hora que eu escrevo, ele altera aqui no controlador, certo? Então eu estou fazendo a comunicação. Essa variável é leitura e escrita, então eu posso tanto ler o que está lá no controlador quanto modificar o que está lá, beleza, pessoal? Aí, por exemplo, aqui eu posso também, né? Vamos ver aqui essa tag control status, tá? Que é aquele que é o endereço 15 lá do mapa de registradores, tá? Vocês lembram lá, ó? Qual que era o nosso esqueminha do 15? Vou mostrar para vocês aqui, ó. 15, 0 está no modo automático, tá? 1 está no manual e 2 está em standby. Então vamos lá, por exemplo, aqui, ó, ele está em 0 aqui, vocês viram, né? O bandeirê está em 0. Vou botar aqui, ó, vou botar ele para o manual, tá? Então, ó, a hora que eu escrevi, pessoal, o que que apareceu aqui na nossa carinha, ó? Ele apareceu aqui, ó, man, de manual, tudo bem? E aí ele tá dizendo aqui, ó, esse H é de hand, tá? Que é de mão, tá? E aí ele tá aqui, ó, em 13,8% a nossa manipulada. Eu posso vir aqui e mudar ela aqui, tá? Então, por exemplo, vou botar ela aqui, sei lá, para 50%. Então, vocês vão... E passou um monte, né? Vou botar aqui para 50%. Então, vocês vão ver que o nosso LEDzinho aqui da saída 1, pronto, 56, 55. 55,5. Aqui, ele vai ficar mais ou menos metade do tempo ligado, metade do tempo desligado, metade do tempo ligado, metade do tempo desligado, tá? E eu posso confirmar isso no supervisório. Se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui uma tag que é MV, tá? Que é a nossa manipulada, que é o endereço 4, lá igual eu mostrei para vocês. Se eu botar aqui ler, ela vai dar aqui, ó, 55 e 50, tá? Lembrando que ela não dá o ponto decimal aqui, então eu preciso saber que lá no manual tá escrito, ó, que são duas casas decimais, então é 55,50%, beleza? Por isso que a gente até aqui, ó, embaixo, pessoal, criou aqui uma variável chamada mv%, que é uma tag, né, do tipo expressão, né? A tag expressão ela deixa eu fazer conta, então eu vou dizer assim, ó, mv% é igual a mv dividido por 100, para eu poder fazer essa divisão e gerar o valor em percentual, tá? Mas vamos voltar aqui para o MV, pessoal. Deixa eu dar uma lida de novo aqui para vocês verem aqui, ó. Tá em 55 ainda. Eu quero mudar, por exemplo, para 25%. Lembra que esse registrador é read write, tá? Então eu vou vir aqui, ó, 2500, por causa das duas casas, ó. Vou mandar escrever.
O que que aconteceu aqui no meu controlador, pessoal? Ó, mudou para 25%, olha só. Se eu vier de novo aqui e botar, eu quero 33,3%. Vou mandar escrever. Ó, o que que apareceu lá no meu controlador? 33,3%. Então, pessoal, no modo manual aqui eu posso variar como eu quiser esse cara, tá? Só que a gente pode ir ainda lá no Control Status e mudar ele. Olha, lembra que ele está em 1, tá? Ele vai aparecer aqui 1, certo? Vou mudar ele para 2 e vai ficar em standby, tá? Ó, o que que aconteceu, ó? Mensagem aqui na cara do meu controlador, standby, ele desligou aqui, ele não vai fazer nada, não vai estar esquentando nada, ó, tá em standby aqui, beleza, pessoal? Vou pegar ele aqui, ó, eu vou botar para 0 aqui, vou botar aqui em automático de volta, beleza? Ó, que apareceu, ó, set point aqui e pau na máquina, vai estar variando aqui, ó. Então, o que acontece? Ó, se eu ver aqui, ó, quanto é que tá aqui, ó, ele tá subindo aqui, porque a temperatura tá abaixo do set point, então a ação integral, ó, ele tá em 171 e quer chegar em 180, a ação integral tá levando a manipulada a subir, beleza, pessoal? Olha que coisa bonita, certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, eu tenho uma tagzinha aqui, ó, que é essa Alt 1, que ela lê o status da saída 1, tá? Lembrando que a nossa saída 1 é uma saída pulsada, uma saída para relé de estado sólido, tá? Então, esse carinha vai ser 1 quando o nosso LEDzinho aqui da saída 1 tiver ligado, tá, pessoal? Então, só isso ali. Que eu vou botar ele para piscar esse LED aqui na carinha do supervisório, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou fechar aqui, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui como é que a gente está configurando alguma dessas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a PV, certo? Só para lembrar vocês, a PV, pessoal, o que a gente fez aqui, ó? A gente criou um display, tudo bem? No displayzinho aqui, a gente foi lá e criou o display, tá? O display da PV, o que eu estou botando para ele aqui, pessoal? Estou dizendo, estou chamando aqui para ele a tag PV, tá? Você vem aqui no menuzinho tag, na aba tag. O que que a gente faz aqui na aba tag, pessoal? A gente vem aqui, ó, e diz assim: eu quero PV, né? Tipo, por exemplo, se eu tivesse removido o PV aqui, ó, eu viria aqui tags, né? Aí vim aqui, ó, PV, adiciono o PV. Pronto, ele vai aparecer lá o PV pra gente, tudo bem? Que mais, pessoal, que a gente tem aqui, né? Aqui nessa bar graph aqui, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, nas tags aqui, eu tenho qual que é a tag time v%, tá? Porque eu quero que ele divida por 100 para poder dar em percentual, tá? Que mais, pessoal? Aqui no setpoint a gente criou aqui esse usou esse bloquinho que chama setpoint, tá? Detalhe, ele chama setpoint, mas não é só para alterar o setpoint. Qualquer número, qualquer entrada numérica que eu precise dar, tipo, podia criar aqui, eu quero botar o controlador no manual e digitar ali qual que é o valor da manipulada, igual a gente fez agora há pouco. Eu usaria uma caixinha dessa de set point também, tá, pessoal? Não é porque ela chama set point que é só para o set point, para o valor desejado, não, para a referência, tá, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer com ela aqui, ó? A gente botou aqui e a gente pode digitar nela qual que é o valor desejado, tá? Aqui a gente limitou de 0 a 200, certo? E ó, nas tags, qual que tá a tag selecionada? Set point, beleza? E esse LEDzinho aqui, pessoal, ó, eu fiz usando animação, tá? Bem cansado a animação, tá? Mas, ó, são dois arquivos em um bitmap, um LED off, tá? O LED tá escuro aqui, e um LED on, que é o LEDzinho ligado, tá? Aí, quando o LED é off, quando aquela variável alt vale 0, para representar que a saída está desligada, e o LED é 1, ó, na zona aqui que está 1 e 1, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, vocês podem usar, por exemplo, se a temperatura estiver numa faixa muito fria, aí vocês podem botar um negócio com alerta azul, sei lá. Aí eu tenho a faixa muito quente, bota um alerta vermelho, né? Ou então para fazer uma animaçãozinha para dizer se a válvula está aberta ou fechada, a válvula está ligada ou desligada, né? Então, esse tipo de coisa aí, tá? Então, beleza, pessoal, né? Obviamente, né, a tag tá isso aqui, ó, é a alt1, tá? Que é aquela nossa tagzinha que vai para essa variável binária, certo? Então, vou mostrar rodando aqui, tá? Para vocês, só para vocês visualizarem. Vou dar uma brincada aqui com ele, ó. Então, vou para a telinha de controle, tá? O botãozinho aqui, tela inicial, tela de controle, tela inicial, tela de controle, né? Show de bola, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Vocês estão tá piscando aqui, ó, o set point é 180, a PV está em 171 e a MV está em torno de 32 ali, ó. Se eu vim aqui
no controlador, ó, 171, 180 e aqui tá em torno de, agora já tá em 33, né? Porque já tá subindo ali porque tem a ação integral, né? Ação integral tá vendo ali que o erro tá acumulado, ela tá subindo, né? Vou aqui no supervisório, pessoal, e vou mudar aqui o set point, por exemplo, vou botar 150. O que ele vai fazer? Vai abaixar a manipulada rapidamente, tá? Por quê? Porque agora o erro tá mais quente do que devia, né? Ele tá medindo que ele tá a 171 graus e ele tinha que estar em 150 graus. Então ele abaixou ali, né? Vocês viram aqui que eu mudei aqui, ó. Vou mudar de novo. Vou botar aqui 160. Vocês veem que muda aqui na telinha do controlador, tá? O que eu fizer lá no supervisório, beleza, pessoal? Então, só para mostrar para vocês aqui, agora eu vou botar aqui ó, o set point lá em 199, né? Aí vocês vão ver, ó, que ele já vai dar uma subida lá na manipulada, né? E o nosso LEDzinho branco ali vai piscar junto com o LEDzinho vermelho aqui do sistema físico, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, vocês viram assim, ó, comunicação serial zero dificuldades, tá? A gente só precisa saber configurar aqui para a gente os nossos parâmetros. De posse do manual aqui, pessoal, vocês conseguem acessar todos os registradores, fazer configurações aqui, tá? A gente consegue entrar em vários parâmetros ali, muitos parâmetros, inclusive, que a gente acessa lá pelo próprio menu de configuração, vocês conseguem ajustar por aqui, tá? Só através da comunicação serial. Então, assim, o controlador muito legal, muito bacana de trabalhar, beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Diversão garantida aí, brinquedinho legal, né? Vamos brincar com ele aí, pessoal. É isso aí. Falou, valeu e até mais.